Meus amados, a paz do Senhor, quem fala aqui é o irmão Domingos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua alma. Uma palavra rápida, uma rápida reflexão. Mas eu tenho a certeza que Deus irá falar fortemente contigo. Eu tenho a certeza que Deus irá falar fortemente com o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então permaneça conosco até o final dessa mensagem. A palavra se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, no capítulo de número 1, versículo de número 8. Assim diz a palavra do Senhor: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Louvado seja Deus. Nós entendemos nessa passagem, nós compreendemos que os discípulos receberiam poder para testemunhar. Os discípulos receberiam poder para pregar o Evangelho. Os discípulos receberiam poder para anunciar a cruz de Cristo. Os discípulos receberiam poder para anunciar o amor e a misericórdia de Deus. Os discípulos receberiam poder para pregar o Evangelho em Judeia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua alma. Você não recebeu poder para ficar dentro de quatro paredes. Você não recebeu poder para ficar sentado na cadeira. Você não recebeu poder para ficar sentado no banco. Você não recebeu poder para ficar estático. Você não recebeu poder para ficar estagnado. Deus te encheu de poder para você pregar o Evangelho. Deus te encheu de poder para você anunciar a cruz de Cristo. Deus te encheu de poder para você anunciar o amor e a misericórdia de Deus. Deus te encheu de poder para você anunciar a glória de Deus. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra ide não significa uma escolha, não significa uma opção, é uma ordem. A igreja de Cristo tem a obrigação de anunciar o Evangelho. A igreja de Cristo tem a obrigação, a incumbência, a missão de proclamar o amor de Deus para a humanidade. Existem pessoas que estão gemendo. Existem pessoas que estão se perdendo neste mundo. Existem pessoas que estão morrendo sem ouvir o Evangelho de Cristo. Existem pessoas que estão morrendo sem ouvir o amor de Deus. Existem pessoas que estão morrendo sem ouvir o Evangelho. Segundo a ONU, o mundo completou 8 bilhões de pessoas. Dentre esses 8 bilhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Você ouviu bem? 4 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Só na Ásia são mais de 2 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Na África são mais de 400 milhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Então são muitas pessoas. Mais de 1000 povos na África ainda não ouviram falar de Jesus. São muitas pessoas que ainda não ouviram falar da cruz de Cristo. E você recebeu poder para anunciar o Evangelho. Você recebeu poder para anunciar a cruz de Cristo. Você recebeu poder para proclamar o amor de Deus. Salmo de número 96, verso de número 3, assim diz a palavra: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Anuncie a glória do Senhor. Anuncie o amor do Senhor. Anuncie a salvação. Porque quem está morrendo não tem tempo para esperar até amanhã. Quem está morrendo não tem tempo para esperar até o dia seguinte. Quem está descendo à sepultura não pode esperar. Quem está indo para o inferno não pode esperar até amanhã. Você precisa pregar o Evangelho hoje. Você precisa anunciar o amor de Deus hoje. Você precisa proclamar o Evangelho hoje. Então pregue o amor de Deus. Anuncie o Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. As grandes capitais estão perdidas. As grandes cidades estão perdidas.
Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta conosco para anunciarmos o Evangelho de Deus, para anunciarmos o Evangelho de Cristo. Então prega a palavra. Você recebeu poder para pregar o Evangelho. Deus te encheu de poder para você proclamar o amor de Deus. Então pregue a palavra na sua vizinhança. Pregue a palavra na sua universidade, na sua faculdade, na sua empresa. Pregue a palavra do Senhor onde você estiver. E Deus irá fazer o seu papel. Porque tem muitas pessoas que dizem: irmão Domingos, eu não tenho dom para evangelizar, eu não tenho dom para pregar o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: você não precisa de dom para anunciar o Evangelho, você não precisa de dom para pregar o Evangelho, você simplesmente precisa de obedecer a Deus para pregar o Evangelho. Então seja obediente à palavra do Senhor, seja obediente à mensagem do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Prega o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra nesta noite e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.